Efésios 4, nós vamos ali do 17 ao 32. Nós vamos fazer essa leitura, a princípio, rápido, e depois nós vamos trazer algumas coisas que, para hoje, eu gostaria de dar um valor maior, tá bom? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados, está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que o tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isto. Vamos orar então? Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. E nada há mais poderoso no universo do que essa palavra. Cremos que os mundos pela palavra foram criados e que o Senhor sustenta todas as coisas pela Tua palavra. Agora, Senhor, em que os adolescentes, as crianças e nós aqui, tiramos esse tempo para estar aqui, pedimos que Teu Espírito Santo nos traga não apenas o nosso físico, mas a nossa mente, o nosso espírito, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Quanto a mim e aos professores, nos livra de todo e qualquer pensamento humano, mas que possamos ser um porta-voz da Tua palavra. Ajuda-nos para isto, em nome de Jesus. Amém. Então vamos trabalhar, estamos ainda trabalhando o livro de Efésios, nós paramos no 4:27, no domingo retrasado, porque domingo era Páscoa, então nós focamos nesse assunto domingo passado, mas hoje nós retomamos Efésios, porque é uma carta muito linda, muito específica. Antes de fazer algumas considerações no texto, eu queria ler com a igreja 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 47, 48 e 49, para nós termos exatamente a compreensão do que Paulo está ensinando aos cristãos em Éfeso, né? Então vamos lá, 47. Esse eu gostaria de ler, Leandro, por gentileza. O primeiro homem, aqui falando de Adão, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, Jesus, o Senhor é do céu. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres ou terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Lembrando que a carta aos Coríntios, ele também está escrevendo aos santos que estão em Corinto. Então, são aqueles que têm a compreensão do que está sendo ministrado. Ok? Existem apenas duas formas no universo: a forma de Adão e a forma de Cristo. Não existe outra. Todos nós descendemos de Adão, mas nem todos estão em Cristo. Na forma de Adão, eu só vou citar, para não tomarmos muito tempo, nós nascemos com um defeitinho. A calibragem não deu certo ali, né? Sabemos que o homem pecou no Éden e, consequentemente, a palavra de Deus vai mostrar então em Romanos 5,12, por um homem entra o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nessa forma, é inato, ou seja, é inerente, quando o homem nasce, ele já nasce com esse defeito. E esse defeito não há religião no mundo que corrija. Ele pode até dar indicativos, mas a cura não acontece a não ser através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, esse defeitinho com a qual todos nós nascemos, só vou citar também Salmo 51:5, nascemos em iniquidade, nascemos com uma natureza perversa. Então, essa natureza, mesmo que a pessoa queira fazer uma coisa boa, ela não consegue, porque é inato da natureza do ser humano pecar. Você pode sentar do lado do seu cachorro e ficar 30 anos ensinando ele a fazer assim, miau. O que ele vai fazer? Au, 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 au. Porque é da natureza do animal. É da natureza humana pecar. O homem nasceu em pecado. A forma que ele recebeu de Adão é exatamente essa natureza. Aí nós temos ainda em João 8,34, também não precisamos ir lá, que a igreja conhece. Aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Por mais que ele queira se libertar dessa confusão, ele não consegue. A religião faz algo de aparência, né? Muitas delas mudam a vestimenta, muda cabelo, muda uma série de coisas, mas a natureza de pecado está lá dentro. É a mesma coisa que você pegar um porco duroc. Quem conhece porco duroc? Hoje está tudo fresco esses porcos, né? Precisa de um ambiente, né, climatizado. Você que tem que entrar lá de roupinha branca para você não contaminar o bicho. Na minha época não era assim. Os duroc ficavam no coxo lá fora, fuçando a revelia, deitado na lama. Você colocava lavagem para ele, ele achava o máximo virar o coxo era pneu cortado, não sei quem é dessa época ainda, e ali ele estava em casa, né? Se você pegar esse porco duroc, dar um banho nele, perfeito, botar um cheirinho nele, botar dentro de casa, colocar lacinho, ele vai ficar ali, porque você está colocando regras e normas, e a porta fechada. A hora que você abre a porta,
ele vai para a lama, porque é da natureza dele lama, lavagem. A religião tenta trancar as pessoas dentro de um clube para não fazer coisa errada, só que a natureza é mais forte. Então as pessoas precisam fazer essa descarga de pecado longe dos irmãos. Tem que ser tudo às escondidas, mas a natureza continua lá. Aí nós temos então essa forma, e essa forma é muito triste, porque nós temos muitas e muitas pessoas que estão nessa forma, querendo uma libertação plena, querendo algo genuíno, só que às vezes por não ter alguém ensinando a verdade, acaba se frustrando dentro da religião. Agora um texto que eu gostaria de ler ainda, esse sim, Efésios 2, os versos 2 e 3. Efésios 2, 2 e 3. Aqui vai falar então em que noutro tempo, lembre-se que desde que nós começamos a trabalhar em Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo apresenta toda a obra que Cristo fez em nosso resgate. Tá? A partir do 17, então, que ele começa a nos alertar para alguns cuidados. Versículo 2, vamos ler? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então ele está reportando a época que nós, como ainda não tínhamos a vida de Cristo, nós vivíamos dessa forma, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Nós obedecíamos ao comando da ira de Satanás, que era a nossa direção então. Muito bem, nesse texto, nessa segunda forma, é a forma de Cristo. Então tem vários textos, mas alguns eu preciso ler com a igreja. 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção, muita atenção nesse texto. Bendito seja quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Então, tudo procede de Deus. Ele nos gerou de novo. Não é você que regenera você, é o Pai que nos gera de novo. Porque a primeira forma, ele fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, mas esse homem desobedeceu e, consequentemente, ele ficou escravo do pecado. Projeto de Deus. Vou fazer desse homem um novo homem. E aí, o texto diz, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui nós temos um verdadeiro milagre. Projeto de Deus, não existe como curar esse homem se eu não matar. E é isso que acontece na cruz do Calvário. Nós conhecemos aqui, a igreja conhece, Jesus ao ser levantado da terra, ele atraiu a todos. Está em João 12, 32. Lá em Romanos 6, 23, é claro também quando ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Romanos 6, 6, o nosso velho homem foi com ele crucificado.
E, segundo Coríntios 5,14, que nós conhecemos, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O método de Deus para gerar de novo é claro na Escritura. Meu filho vai atrair, meu filho vai morrer, mas ao morrer ele vai matar sua natureza. Ao terceiro dia, quando ele ressuscitar, ele vai te ressuscitar com uma nova natureza. Ok? Esse é o projeto de Deus. Quem quiser fazer o contrário, pode tentar, mas nunca vai se ver livre da velha natureza. Porque nova vida, somente o Pai que pode nos dar. E ele continua aqui no texto dizendo, para uma viva esperança, de que maneira? Pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa viva esperança não acontece antes da ressurreição. A atração acontece, o velho homem morre, mas é na ressurreição que nós recebemos, então, uma nova vida, uma nova natureza. Tá? Isso tudo pela graça do Pai. Aqui o texto fala grande misericórdia. Muito bem. Eu citei aqui alguns textos, além destes ainda eu posso citar 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Então essa forma de Deus é fazer-nos novas criaturas. Mas tem um texto que, apesar de a igreja conhecer, eu faço questão de mostrar aqui na tela, Efésios 2,10. Porque como que ele nos gerou de novo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ok? Essa segunda forma é criado então em Cristo. E esse projeto é desenvolvido pelo Senhor Deus. Até aqui tudo tranquilo? Isso aqui está claro para nós, né? Então, a partir de agora, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. Olha que lindo esse texto. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Leitura. Por isso que Bíblia não pode ser lido de forma corrida. Preste atenção. Pelas quais ele nos tem dado o quê? Grandíssimas e preciosas promessas. É promessa. O que ele tem dado? Promessas. Para que por elas, pelas promessas, pelas grandíssimas e preciosas promessas, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Então vamos pensar juntos. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo vive em mim pela promessa, pela palavra. Então eu não posso abrir mão da promessa. A palavra é quem afirma isto. Ok? E aqui ele mostra que eu sou participante da natureza divina pela promessa. Aqui eu quero até ressaltar que quando Deus faz o homem em Adão, ele pega o barro, ele sopra, é algo concreto, não é abstrato. Quando ele fala da nossa atração em Cristo, da nossa inclusão em Cristo, da nossa ressurreição com Cristo, não é concreto, é abstrato, é a palavra. Ou você se rende à palavra, ou você vai ficar a vida inteira questionando uma obra que já foi realizada em seu favor na cruz do Calvário. Então não queira nada palpável.
É porque está escrito. Então eu sou participante da natureza divina pelas grandíssimas e preciosas promessas. É promessa. E aqui então ele começa a dizer o seguinte: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que acontece então quando nós lemos Efésios? E eu ainda vou passar alguns textos, só para lembrar, antes de nós chegarmos em Efésios. Alguém se lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o 29? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com quem que eu vou aprender? Com Jesus. Como que Jesus se manifesta hoje? O verbo se fez carne. Você tem a palavra de Deus hoje, que é o alimento, é o pão nosso de cada dia. Por exemplo, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que eu gostaria de ressaltar aqui agora é que, quando você foi criado em Cristo Jesus, todas as grandíssimas e preciosas promessas não estão inerentes em você, não é inato. O que é inato é o que eu recebi lá atrás, quando eu nasci em pecado. Quando eu fui regenerado, eu não tenho as grandíssimas e preciosas sem antes eu buscar e tomar posse. Vocês estão lembrados quando Paulo disse a Timóteo o seguinte: toma posse da vida eterna. A vida eterna já foi dada, mas toma posse, porque ela não é concreta, ela é abstrata, hoje é abstrata, porque nós andamos por fé e não por vista. Então, João não, começou. Mateus 6:33, aí ele vai mostrar o seguinte: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, se você não for atrás disso, isso não está inerente na nova criatura, é você que deve dar o passo. Lembra quando Moisés falou com Josué? Toda a terra que você colocar a planta do seu pé é posse, é sua. Toda a terra da palavra de Deus que você pisar a planta do seu pé, toma posse, porque é sua, é promessa, é um novo testamento, é o testamento do meu sangue. Tudo que está escrito é a mais absoluta verdade. Quer ver uma coisa bem simples? Você vai fazer um exame lá e o médico olha para você, olha o exame e fala assim: você tem 3 meses de vida. O que a pessoa faz? Agora, se você é uma nova criatura, você vai botar a mão em cima da palavra e vai dizer o seguinte, não precisa dizer isso para o médico, você vai arrumar confusão, mas você vai sair de lá e vai dizer assim: olha, nunca ouvi uma mentira tão grande em toda a minha vida. Quem é um homem capaz de dizer que eu vou ter 3 meses? Porque todos os meus dias estão contados diante do Senhor Deus, e eu não vou sair daqui se Ele não me tirar. E aí a pessoa fica chateada, prefere dar ouvido ao que o fulano falou do que crer na Escritura. Gente, o fôlego de vida pertence ao Senhor Deus. Você pode ter, eu não vou dizer o nome dela, mas ela já tem 35 cirurgias, está com 93 anos de idade, mas o Senhor não chamou ainda. Mas a hora que chamar, vai. Ela está firme e forte, detalhe, cuidando do marido de 96.
Então não existe coisa mais gostosa, segura do que esta: estar em Cristo Jesus. É Ele que detém o nosso dia a dia, a nossa vida, enfim. Outro texto maravilhoso, 2 Coríntios, esse também eu acho que vale a pena, 2 Coríntios 4:10. Segredo. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, nós estamos agora trazendo isso à igreja, que você foi criado na forma de Cristo, mas tudo aquilo que tem nas grandíssimas e preciosas promessas não está inerente em você. Você precisa se alimentar e tomar posse de tudo aquilo que já foi conquistado por você na cruz do Calvário. O segredo é ele dizendo, não é fazer algo para daqui a um ano. Ele diz assim, trazendo sempre e por toda parte. Advérbio de tempo e de lugar. Sempre e por toda parte. A mortificação do Senhor Jesus para que a vida dele se manifeste. Então, quando você diz assim, já estou crucificado com Cristo, você está falando presente, eu estou. Quando você lê Romanos 6,6, você lê assim, foi crucificado com ele. Foi crucificado com ele é passado, aconteceu lá na cruz. Mas o hoje é, já estou crucificado com Cristo. E amanhã, já estou crucificado com Cristo. Eu vou trazer o morrer todos os dias. Aí vem o versículo 11, olha que coisa linda. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. Muito bem, tudo isso nós falamos para chegar aqui agora. Eu estou com dificuldade de falar isso aqui para vocês, mas isso aqui foi apenas a introdução. Será que a gente consegue até 13h? Não se assustem, nós não vamos prolongar, mas apenas para trazer a memória. Mateus 26:41, eu acho que é o 41. Quem achar primeiro lá, vigiai e orai. É o 41? É o 41. Vigiai e orai. Para quê? Não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, desde que ela foi gerada, ela teve lá complicação com o pecado e ela tem essa fraqueza. Então, o Senhor Jesus ensina-nos a vigiar e orar, porque agora é um desenvolvimento diário de comunhão com o Senhor Deus. Então, a partir do momento que fizemos a introdução, vamos voltar para Efésios 4. Agora sim, eu vou ter que só mesmo pontuar os textos que nós lemos lá, tá? Olha o 17 como que diz. 4:17. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis. Não andeis. Não andeis de maneira. Como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente ou na vaidade dos seus pensamentos. Detalhe, esse andeis ali, ele está no modo imperativo, só que ele está no modo negativo. Não andeis, é uma ordem. O Senhor Deus, por graça, ministrou ao coração de Paulo, e Paulo está passando, é uma ordem. Não andeis mais como andam os gentios na nossa mente. Por quê? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo. A palavra que nós temos em mãos fala a nosso respeito. Nós devemos estar cheio do conteúdo da palavra de Deus.
Todas as vezes que Jesus foi tentado, como que ele respondeu? Está escrito, está escrito, está escrito. Como eu e você não nascemos de novo com toda a Escritura dentro de nós, nós precisamos nos alimentar da Escritura, para que a gente possa perceber quando algo chega a nós e nós vamos dizer assim, está escrito. E olha o que vem então, o 18, que ele fala, por que não andeis? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Tem duas coisas apenas que impedem o homem de se render à obra de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, ignorância. Segundo, dureza. Enquanto você não conhece, está tudo certo. Agora, quando você não é mais ignorante de saber que Jesus te atraiu, que Jesus te levou à morte, que Jesus te ressuscitou em novidade de vida, quando você tem essa clareza e você rejeita, você está sendo duro de coração. Aí não tem o que fazer. E os gentios, ele está falando exatamente isso. Não andeis como os gentios. Eles sabem, mas têm um coração duro. Não recebem. Então nós que não, pela graça do bom Deus, foi nos revelado, nós não temos mais esse coração duro e nós não somos mais ignorantes. E é um detalhe tão lindo. Eu fico olhando algumas pessoas dentro de religiões que eles fazem numa disposição tão grande de servir, estão fazendo com toda a sinceridade do mundo, e Deus vem com uma palavra linda, eu só vou citar, está lá em Atos 17:30, que diz assim, porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, enquanto a pessoa é ignorante, não tem problema, mas quando ela ouve essa palavra e ela se rende, aí é totalmente diferente, é um ponto maravilhoso que Deus realmente faz uma obra tremenda. 22, aí mesmo de Efésios 4, 22. Pode ler. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí ele está falando lembra, desde que nós começamos Efésios 1, alguém se lembra? Aos santos e irmãos fiéis que estão em Cristo Jesus. Então ele está falando para você, está falando para mim, nós que estamos em Cristo Jesus. O que ele está falando? Você e eu é que devemos despojar do velho. É você decidir ter uma postura. Era inerente a mim antes de conhecer a Cristo. Agora não é mais inerente. Agora eu posso dizer, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu abandono isso aqui. Vou despojar do velho, porque esse velho, ele é corrompido pelo engano, ele sempre está dentro do engano. Depois o versículo 23, que lindo, e o 24 também, vos renoveis no espírito da vossa mente, e aí vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tem uma versão que ele dá uma leve diferença, que ele fala de justiça e verdade. Quem tem essa versão aí? Justiça e retidão? Provenientes da verdade. Então, o novo homem, gente, esse revestir ou vestir novamente, tem que ser através da verdade. E a verdade não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. É aí que você realmente se rende. Olha, eu não entendo, tem coisas aqui difíceis para mim, mas é isso que eu quero na minha vida. É você se render a essa palavra.
Não é a palavra que tem que se render ao que você pensa. É o seu pensamento, a sua mente que tem que se curvar diante da verdade da palavra de Deus. Porque ela é pura. Aí a gente poderia, em vários textos, a palavra de Deus é 100% pura. Então eu vou caminhar para o fim, Romanos 12, 1 e 2. Vou pular tudo isso aqui porque nós já trabalhamos, não deis lugar ao diabo. Estão lembrados? Depois ele vai dizer, deixai a mentira, também é imperativo. Está no presente, deixai a mentira. Depois ele vai falar também a respeito de trabalhar. Nova criatura tem que trabalhar, gente. Nova criatura tem que ser exemplo no trabalho. Tem que trabalhar, tem que dar exemplo. Né? Isso é fundamental para você poder ajudar aqueles que não têm. Até ontem eu estava refletindo sobre uma situação que às vezes nós encontramos. Você está ajudando há 10 anos atrás você estava ajudando uma pessoa, porque ela não conseguia fazer, não conseguia. Ou seja, passou 10 anos e a pessoa está na mesma coisa. Ou seja, ela não vira a chave de poder agora ajudar aqueles que precisam. Ou seja, trabalhai. É a orientação que Paulo dá aos seus ali. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Muito conhecido esse texto, mas eu vou voltar lá para o 1. Rogo-vos, ele está fazendo ali muito mais do que um pedido, ele está rogando aos irmãos o seguinte, pela compaixão de Deus, que façam o quê? Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês se lembram quando ele conta a respeito daquele que corre no estádio? Estão lembrados? Que todo aquele que corre no estádio, ele tem que deixar várias coisas para atingir um objetivo. E essas coisas perecíveis. Aí ele fala dele mesmo. Exatamente ele se entregando de forma que ele também possa atingir o objetivo, o alvo. E tem um detalhe quando ele diz assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, é alguém que quer servir mesmo ao Senhor Deus, algo que não é inerente a nós, mas nós podemos buscar. E aí ele mostra então de que maneira é isso. É apresentar-se diante do Senhor. Quando você entrar no seu quarto, você fechar a porta e você vai orar o seguinte, Senhor Deus, a tua palavra está aqui, eu estou vivendo, não sei quantos anos vou viver aqui, mas o que mais me agrada, o que eu mais gostaria é de andar na obra que o Senhor preparou para mim. Então, por misericórdia, revela. Se for o trabalho onde você está, ele vai trazer alegria no seu coração, você vai ser abençoado ali, você vai dar o testemunho ali. Se não for ali, ele vai levar para o lugar onde ele queira levar. Tá? Mas o importante de você, esse culto racional é só seu, é você na intimidade com o Senhor Deus. Ok? Estou lembrando de algumas coisas aqui, mas o tempo não dá trégua. E o versículo 2. E não sede conformados com a forma que você vivia, morreu. Acabou. Aquilo que você queria, os seus objetivos, os seus sonhos, aquilo tudo, reconsidera tudo, porque agora Paulo diz assim, eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, esse mundo,
Nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E aí ele vai falar claramente lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, que nós não vamos ler agora por causa do tempo, mas onde ele diz que o homem natural não compreende isso, mas nós discernimos bem todas as coisas. Por quê? Porque em nós temos agora a mente de Cristo. Então você está apto a fazer essa decisão, essa escolha de se render, de prestar culto, e aí sim você vai experimentar a coisa mais inaudita que existe. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deixa eu fazer um lembrete aqui. Quando Deus falou com Moisés que queria que ele trabalhasse para ele, o que Moisés fez? Eu sou gago. Deus falou, não tem problema. Teu irmão vai falar por você. Aí ele arrumou um belo problema. E quando ele falou com Isaías, o que Isaías falou? Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem problema, eu vou mandar uma tenaz ali, vai tocar os seus lábios e vai ficar puro. E Jeremias, quando Deus falou com Jeremias, o que Jeremias falou? Eu sou uma criança. O que Deus disse? Não digas, eu sou uma criança. E Jonas, o que fez? Jonas foi o mais corajoso, ele fez bem o contrário mesmo, né? Estou abrindo esse parênteses pelo seguinte: é impossível que não haja no nosso meio alguém que já foi chamado para uma coisa específica de Deus e essa pessoa está rejeitando até hoje. Essa semana nós oramos aquela oração, essa oração nunca vai sair da moda. Rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. O que nós temos presenciado hoje, não só em Cascavel, mas no mundo, são aqueles que se oferecem para trabalhar na obra do Senhor e acabam ensinando tudo que não é verdadeiro às pessoas, e pessoas estão sofrendo. E aqueles que são chamados estão relutantes, são relutantes. Só que, se você tem um chamado aí, seja ele qual for, não faça isso. Uma vez que você apresentou o corpo ao Senhor, Ele vai incomodar você, até o dia que você vai falar assim, aqui estou, rendido estou, usa-me para a tua glória. Ok? Último texto, Romanos 5. Eu errei, é Romanos 6. Só que eu vou só citar os textos, tá? Porque eu vou ficar só no 19. Se você quiser em casa, tiver tempo, disposição, você pode ler do 15 ao 23. Mas eu vou só ficar com o 19. Pode ler. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Amém? Como era inerente a nós vivermos na imundícia, a gente, conforme o baile, conforme a onda, todo mundo. Conforme as regras do mundo, todo mundo. Você já viu coisa mais ridícula do que moda? A moda vai, a moda vem, o mundo dita as regras, aí você paga um valor absurdo nesse carro porque agora é moda, naquilo porque agora é moda, e se você for na onda, você está perdido. Ainda bem que nós não vamos mais na onda. Então o texto diz, assim apresentastes os membros lá para a imundícia, agora, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quero terminar aquele texto lá de Efésios apenas mostrando isso, gente. A natureza de pecado é inerente do homem. Você não precisa ensinar a criança a mentir, ela mente.
o que apenas acontece na infância e na adolescência, ela vai ser reforçado aquilo que mais ela vai degustar. Tem a fofoqueira, tem aquela que é a invejosa, tem aquela que é ambiciosa, somente vai aflorar devido ao reforçamento, principalmente das mídias sociais na cabeça das crianças. Com relação à nova criatura, você foi criado em Cristo. Agora você precisa de alimento. E toda vez que você se alimentar, você coloca o pé e diga: é meu por posse. Meu pai escreveu, é Novo Testamento. Eu estou firmado nesse testamento. Amém? Nós vamos colocar em pé, por gentileza. Agradeço o tempo de vocês, a disposição de estar aqui. E gostaria de orar, e logo em seguida nós vamos ter um cântico de adoração ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, por Tua graça e misericórdia, nós estamos crendo que a Tua palavra há de fazer a obra que o Senhor mesmo preparou. Queria pedir por todos os meus irmãos aqui, que traga a revelação dessa preciosidade, Senhor, que nós fomos atraídos em Cristo, morremos com Cristo, nosso velho homem foi desfeito, mas essa caminhada, Senhor, de santidade, essa caminhada, nós precisamos do Senhor. Sem Ti nada podemos. Então eu peço que o Senhor ensine-nos a trazer no nosso corpo o morrer do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Por misericórdia, Senhor, nós não temos condições de andar sozinho. Ajuda-nos, por misericórdia. Aqueles que estão tendo a revelação hoje da Tua palavra, de que foi com grande misericórdia que o Senhor nos gerou de novo, que essas vidas possam se render, Senhor, aos Teus pés, que não haja mais, Senhor, dureza no coração, mas não há outro meio de servir a Ti em integridade, sem que o nosso velho homem seja morto e crucificado. Pai Santo, obrigado por esse dia, por essa palavra, e receba agora a nossa adoração. Pelo Teu sangue nós somos conquistados. Louvado seja o Teu nome hoje e sempre.